Imagina que você tem muito dinheiro, tá certo? E que você vai percorrer várias livrarias e você vai compor, tá certo? Fisicamente, claro que você pode passar o resto da sua vida compondo. Eu estou até hoje compondo a minha, tá certo? É muito importante você prestar atenção nos elementos conflitivos que já tem nesta seleção. Porque cada autor de bibliografia ou cada autor de livro de história de uma disciplina, ele vai fazer a seleção que lhe parece certa. E às vezes pode fazer omissões medonhas. Tá certo? Onde houver essas dúvidas, onde o sujeito coloca, por exemplo, no centro da história da disciplina, este autor, tá certo? E o outro nem menciona o mesmo autor, digo, opa, aí você tem uma preciosidade. Por quê? Porque ali você tem, vamos dizer, um conflito de perspectivas. E esses conflitos de perspectivas sempre se travam em torno de elementos muito importantes dessas disciplinas. Em geral está ali, o coração do problema está ali. Quer dizer, aquilo que foi omitido por um e destacado por outro, falou, opa, aí você tem algum negócio, né, importante. Né? Muitas vezes também você vê o que acontece com certos autores específicos que num primeiro momento não parecem ter importância dentro da história da disciplina. Por exemplo, se você pegar histórias da filosofia publicadas até, digamos, 1920, o espaço concedido a um cidadão chamado Karl Marx era relativamente modesto. Ninguém ia dar a ele um espaço como se dava a Platão, Aristóteles ou Leibniz, não ia fazer isso. Mas aos poucos se desenvolve uma outra tradição filosófica marxista, no qual ele está colocado no centro. E essas duas tradições não têm muito como se encaixar, elas vivem numa espécie de conflito. Eu me lembro que há um livro do José Ferrater Mora, que é um autor eruditíssimo, autor do dicionário, um dos melhores dicionários de filosofia que existe. E o livro chama Filosofia Contemporânea. Então ele disse, olha, existem 3 tradições filosóficas independentes e praticamente incomunicáveis. Você tem uma tradição continental, onde predominava na época de fenomenologia, existencialismo, etc, etc. Você tem uma tradição anglo-saxônica, que é da filosofia analítica, e você tem uma tradição marxista. Não tem como juntar isso aí. Então, se você pegar os autores que representam, os autores de história da filosofia, que personificam cada uma dessas correntes, você vai ver que a hierarquia de importância que ele dá aos fatores é completamente diferente. Então, muita coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, se chama filosofia, né, quer dizer, dentro da tradição europeia, isso é uma coisa absolutamente irrelevante. Por exemplo, esses enigmas lógicos que eu falei, né, aqui tem pessoas que dedicam a vida deles a isso aí, a destrinchar esses enigmas lógicos, né, que pode ter uma importância técnica para a ciência da lógica, mas filosoficamente é nada. Isso é precisamente o que eles vão chamar de filosofia. Eu considero um ambiente filosófico anglo-saxônico absolutamente psicótico, louco. Né? Graças a Deus, existem outras disciplinas. Às vezes o sujeito, para fazer boa filosofia, ele precisa estar fora de uma faculdade de filosofia, como por exemplo os críticos literários do mundo anglo-saxônico, são filósofos maravilhosos. Você lê Kenneth Burke ou Northrop Frye, eu digo, opa, aí tem muito mais filosofia do que na faculdade de filosofia. Então sempre tem esta saída, né? Ou Eric Feiglin, né? Tá na faculdade de Direito. Mas o que se chama de filosofia aqui é uma atividade mais restritiva, centrada nos problemas da escola analítica, que são, na verdade, problemas de ordem lógica. Então, onde você nas bibliografias encontrar esses abismos, eu digo, opa, ali você tem uma coisa muito preciosa, porque você está lidando com o elemento contraditório, explosivo que tem dentro
dessas disciplinas. Tá certo?